Agora aqui em Cascavel, 3 crianças foram deixadas sozinhas em casa pelos pais. A Guarda Municipal flagrou esse abandono, flagrou essa situação e eu volto a conversar com a Daiane Santos, que tem mais detalhes, vai contar para nós onde foi que isso aconteceu. Daiane. Olha, Valdinei, essa situação aconteceu na tarde de ontem no bairro Pacaembu. Os guardas municipais estavam no posto na base central ali da guarda, quando um vizinho chegou pedindo apoio, acionando ali com que os guardas fossem até a rua Fortunato Beber, que fica ali na região do Pacaembu, bem próximo também à base da guarda. Quando os guardas municipais chegaram no local, eles tinham já esse comunicado de um possível abandono, eles localizaram que 3 crianças, sendo 2 de 2 anos, Valdinei, 1 de 4, estariam sozinhas na residência. Tentaram chamar os pais, acionaram, com relação a bateram palmas ali na casa, mas não houve nenhum chamado a não ser do dono da casa que mora aos fundos desse imóvel. Ele chegou, conversou com os guardas e relatou que as mães das crianças, que seriam 2 irmãs de 27 e 28 anos, estavam ali nas proximidades trabalhando. E que ele iria, então, acionar essas mães. Mas com a demora, os guardas tiveram que arrombar a porta para pegar as crianças que estavam chorando muito, estavam um pouco assustadas ali no imóvel. O Conselho Tutelar também foi acionado. Veja o que diz a Guarda Municipal e o Conselho a respeito desse caso. Arrombaram a porta para poder entrar e identificaram que dentro da sala havia uma criança de 2 anos que estava chorando de forma desesperada. Aí levaram para fora para poder acalmar e quando fizeram esse movimento, escutaram mais choros num outro quarto. Então também entraram no quarto, precisaram arrombar a porta, entraram no quarto e identificaram mais 2 crianças, uma menina de 4 anos e um menino de 2 anos, que também estavam ali chorando de forma desesperada, E aí levaram também até o pátio, acalmaram as crianças, acionaram o Conselho Tutelar e daí nesse tempo chegou as mães, que informaram que precisaram deixar as crianças naquele sentido, porque eram novas no emprego, estavam com medo de perder o emprego e deixaram ali até chegar então um outro cuidador, que seria uma pessoa a qual elas teriam pedido para ir cuidar das crianças, não sei se é o padrasto, não tem essa informação de forma bem específica. As crianças ficaram sob os cuidados de terceiro, fora da família, para que as coisas clareassem um pouco mais, As crianças voltam com a família, com os pais, porém o Conselho Tutelar vai fazer o acompanhamento e encaminhamento para a rede de atendimento para monitorar essa família para ver se eles continuarão dando o suporte, ou seja, dando segurança, dando proteção para essas crianças. Se isso se repetir, for reincidente a falta de proteção com essas crianças, outras medidas podem serem aplicadas. Bom, Valdinei, a respeito ainda desse caso, nós fomos em busca da família. Chegamos na residência, conversamos com uma das mães que topou gravar conosco sem ser identificada. As 2 mulheres, elas são de origem venezuelana, essa família toda veio da Venezuela. Eles estão no Brasil, Valdinei, há cerca de 5 anos. E ela veio para Cascavel juntamente com a irmã, o sobrinho, e os filhos há cerca de 3 meses. Eles estão aqui, que foi onde eles conseguiram emprego. Para a nossa equipe, ela relatou que as crianças ficaram menos de 1 hora sozinhas em casa, que seria o tempo da troca, do período ali de guarda, dessas crianças que os padrastos iriam cuidar. Mas acabou que houve um atraso na hora da liberação, da saída desses padrastos que trabalham em outro emprego e que não conseguiram chegar a tempo de realizar a troca. E aí as crianças ficaram sozinhas e deu toda essa confusão aí que os vizinhos ouviram o choro, acionaram a guarda e acionaram o conselho. Veja o que relata a mãe para a nossa equipe. A gente estava chegando no trabalho de intervalo, aí meu cunhado tinha que voltar, Aí o chefe dele pediu para demorar um pouco, aí ele se atrasou. Mas não passou meia hora, 20 minutos dele ficar sozinho. É a primeira vez que acontece, a verdade, porque a gente sempre combinou o horário de nós com o horário do nosso namorado, Para as crianças não ficarem sozinhas, porque a gente não tem com quem deixar eles. Uma babá cobra muito, muito caro. Uma babá para 3 crianças já seria um soldo de nós, um salário de nós. E foi isso que aconteceu, a verdade. Aí quando avisaram a nós, a gente chegou,
rapidamente, a gente não demorou muito em chegar, porque a verdade as crianças não estavam abandonadas, como falaram no reportagem, né, que falaram que as crianças estavam abandonadas, pedindo socorro, as crianças estavam correndo risco. As crianças não estavam correndo risco porque a gente sempre providencia as coisas antes de sair, porque a gente sabe como é criança, né? Mas eu acho que é exatamente essa última fala aí que faz com que ela se contradiga, né? No que ela está falando sobre não haver problema de deixar a criança sozinha. Eu venho de uma geração, Daiane, em que ajudei a criar os meus irmãos. Tenho 2 irmãos, inclusive uma xará sua hoje está de aniversário. Um beijo para você, minha irmã Daiane Aires, ali no Pacaembu também. Parabéns para você, muitos anos de vida. E nós ficamos sozinhos, né? Durante boa parte ficávamos sozinhos, porque minha mãe trabalhava, meu ex-padrasto também trabalhava. Só que a gente tem uma impressão aqui de que naquele tempo, há 30 e alguma coisa anos atrás, nós não tínhamos tantos riscos, tantos perigos, ou pelo menos não tínhamos acesso a tantas informações preocupantes envolvendo crianças que estão sozinhas em casa. Hoje, claro, isso surpreende, chama a nossa atenção e preocupa, obviamente. A mãe, de alguma forma, confiou em deixar essas crianças, ainda que pouco tempo, sozinhas, mas a gente sabe muito bem do perigo. Você ia dizer alguma coisa ainda sobre isso, né, Daiane? Valdinei, ali só para a gente deixar claro, né? Por que se caracteriza a negligência? A gente bateu um papo ali com um conselheiro tutelar que explicou, por exemplo, que criança, em hipótese alguma, menor de 12 anos, não pode ficar sozinha em casa. Nem que seja por 5 minutos, por 1 hora, por 40 minutos. Por que não pode? Porque a criança abaixo de 12 anos, ela não tem noção alguma das ações ou reações. Ali, qualquer perigo, né? Poderia ir a menina maior ali de 4 anos, ir até o fogão, ligar o gás, enfim. Qualquer atitude dentro da casa poderia se tornar um risco, por ela não ter esse poder de ação, né? Justamente por isso que se caracteriza a negligência, porque ficou sozinha, tanto a menina de 4 anos quanto os 2 meninos de 2 anos, sem a observação de um adulto, nem que seja nas proximidades, né? Porque a casa, por exemplo, estava trancada e os guardas tiveram que arrombar a casa para ter acesso às crianças. Valdinei. Você vem e resume bem aquilo que nós estávamos discutindo aqui. Os tempos são outros, nós precisamos nos atualizar e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é muito claro. Criança precisa ser protegida independentemente da idade e essa condição não é correto. Obrigado, Daiane, pelas informações aí. Nós seguimos também acompanhando esse caso que teve uma grande repercussão ontem, principalmente nas redes sociais.